Olá, meu nome é Paula Simplício e esse é o Corpo Consciente. No nosso primeiro episódio eu falei sobre os ideais de uma boa postura, identificando como que esse ideal que a gente tem, ele está relacionado com o nosso senso cultural de beleza. Um corpo bonito, um corpo bem apresentado, ereto, um tanto rígido. E aí eu questionei, naquele episódio, a validade desse referencial. E lá também eu apresentei como alternativa a esse referencial a sensação de conforto e eficiência sentida no próprio corpo. Então, eu propus um exercício de atenção e observação das formas e volumes do corpo, em busca da identificação e percepção dos centros gravitacionais e como eles se conectam no corpo. Agora, aqui nesse segundo episódio, eu sugiro refazer aquele caminho de mapeamento do corpo e das sensações para que nós possamos aprofundar um pouco mais na exploração do que poderia ser a sua postura ideal. Então, eu sugiro para quem não ouviu o primeiro, que é mais proveitoso começar por lá. Uma vez recapitulado aquele exercício, que foi sentir a parte superior do tronco, sua forma, seu volume, localizar o centro daquele volume, depois passar para a parte inferior do tronco, fazer o mesmo processo, depois incluir a região pélvica e depois a cabeça. Sentir, localizar, buscar sentir a forma e como todos esses centros se conectam e se alinham. Aí agora eu quero introduzir algumas dicas de onde levar sua atenção no seu corpo para a gente avançar um pouco mais nessa exploração. E aí ajuda se você estiver de pé, não sentado ou deitado. E lembrando que a gente está buscando aqui uma transferência de referencial para questionar a nossa postura, da forma para a sensação. Então, tenta se lembrar sempre de se conectar com as sensações no seu corpo, mesmo quando eu sugiro algumas mudanças de posição. Nesse exercício de mapear o corpo, algumas pessoas já vão ganhar uma sensação bastante clara dessa linha interna que conecta as partes do corpo e outras pessoas nem tanto. Então, se para você essa sensação não está muito clara, tenta sustentar essa ideia e prossegue, sempre buscando reconhecer esse feeling interno. Então, a partir do centro do corpo, sem perder a noção do volume do corpo como um todo. Tenta pequenos movimentos, lentos, e observa como que é se mover tendo esse centro do corpo como referência. Movimentos lentos para que você possa acompanhar as sensações de maneira consciente. Quando a gente usa nosso corpo de uma maneira eficiente, usando a gravidade, não lutando contra a gravidade, usando as conexões entre as partes do nosso corpo, a partir do centro desses volumes, o resto do corpo fica livre. Todas as estruturas trabalham em harmonia, sem que tenham partes específicas sendo sobrecarregadas, enquanto outras são subutilizadas. E depois de alguns movimentos, para de pé e sente seu corpo como um todo. E agora eu vou sugerir alguns ajustes para que você teste no seu corpo, mas sempre com foco nas sensações que emergirem. Primeiro, observa a sua coluna, especialmente a região lombar. Tem tensão acumulada? Tem dor? Ou tem uma sensação de liberdade e fluidez? Frequentemente, o que se observa são colunas sempre sobrecarregadas, Colunas que sustentam todo o peso do corpo. Se esse é seu caso, então eu faço um convite para explorar uma outra forma. Via de regra, as pessoas se habituaram em uma postura em que a pelvis, o quadril, está muito projetado para frente. E essa é a região
digamos assim, no meio do corpo, mais central. Então, você tira isso de alinhamento, obviamente, todos os outros centros vão se ajustar, vão buscar o seu lugar e vai ficar tudo fora daquela linha interna. Então, resgatando aquela linha que conecta os centros dos volumes do tronco, sente novamente o centro do volume da pelvis em relação com o centro do volume peitoral. E observa se esses dois centros estão alinhados entre si e com a gravidade. Geralmente, para a maioria das pessoas, para alinhar esses dois centros, tem que se trazer a pelvis um tanto para trás. E aí, consequentemente, a região superior do tórax vai se projetar um pouco para frente, uma busca de um equilíbrio. E aí, por causa desse hábito de colocar o peso sobre a coluna, provavelmente tem uma fixação da lombar numa certa posição, né? Porque se a coluna é usada como uma estrutura de sustentação, ela vai perder a sua mobilidade. Como se a lombar, então, tivesse trancada numa posição fixa em relação ao quadril. Pensa em destrancar essa posição. Você pode fazer isso de algumas maneiras. Você pode, por exemplo, sentir um espaço se criando entre as vértebras da sua coluna lombar e sentir o relaxamento da musculatura da região. Pode também usar aquela imagem de respirar nessa região, trazer o ar até ali por dentro e expandir e criar esse espaço. Então, até agora nós fizemos 2 passos. O primeiro foi trazer a região pélvica mais para trás, permitindo que a parte superior do corpo se ajuste a esse movimento. E o segundo foi destrancar a lombar da sua posição fixa em relação ao quadril. E se você está bastante presente nesse diálogo com seu corpo, você vai permitir que ele se ajuste naturalmente. Mas se ainda tem tensão aqui e ali, insegurança, tô fazendo certo, tô fazendo errado, aí a gente tende a segurar as adaptações. Então, eu vou direcionar a sua atenção para algumas regiões do seu corpo que já podem ou não ter se autoajustado, né? Mas para traçar essa relação entre as partes do corpo. Então, o terceiro passo, checa a posição dos seus pés. Aquela postura com a pelvis mais projetada para frente, ela costuma vir em conjunto com os pés ligeiramente abertos em ângulo. O ajuste mais natural ao reposicionar a pelvis e a parte superior do tronco seria fechar esse ângulo e ter os pés em paralelo, em uma distância confortável. Então, se os seus pés já não estiverem paralelos, coloca eles nessa posição e observa todas as mudanças que acontecem no resto do seu corpo quando você traz eles para essa posição, especialmente na musculatura dos glúteos. Outra posição que faz parte daquele conjunto postural são os joelhos hiperestendidos. Talvez aqui você já sinta os seus joelhos mais relaxados e soltos, mas se não for o caso, busca sentir esses 2 pequenos volumes, que são os joelhos, sentir o centro de cada um desses volumes e encontra essa posição em que os joelhos não estejam rígidos. Não é exatamente para flexionar os joelhos, mas é aquela ideia de destravar. E sente o peso do seu corpo caindo não pela parte de trás dos joelhos enrijecidos, mas pelo centro dos joelhos relaxados. E esse foi o quarto passo. Volta um pouco sua atenção para a região lombar novamente, para checar se ela já não voltou para aquela posição travada habitual, e se sim, relaxa novamente. O quinto passo,
checa as suas omoplatas. As omoplatas são aqueles ossos em forma de asa na parte superior das costas, conectados com os nossos ombros. Observa se as omoplatas estão contraídas. Se elas estão contraídas, significa que tem tensão nas costas, tem tensão nos ombros, e se tiver, relaxa. Esse padrão das omoplatas contraídas é bastante associado com aquele ideal da boa postura, os ombros abertos, a coluna super ereta, que a gente está tentando desmistificar aqui. Porque qualquer posição que precise ser sustentada com esforço no nosso corpo cria tensão. E a tensão nunca é uma coisa boa. É o que a gente está tentando se livrar aqui nessa busca dessa postura ideal. É um corpo distensionado, é um corpo relaxado, confortável em si mesmo. E o sexto e último passo: checa se tem tensão no seu pescoço, especialmente na nuca. Busca sentir esse espaço, busca sentir uma expansão do espaço nessa região. E busca um pouco com pequenos e suaves movimentos do seu pescoço, reposicionando a cabeça. Qual é o lugar de mais facilidade, de mais conforto e que fique mais alinhado em relação aos centros do resto do corpo. E agora sente seu corpo como um todo, pode refazer o caminho, esses 6 passos, quantas vezes forem necessárias, buscando, ajustando e sempre prestando atenção nas sensações. Porque, mais uma vez, toma todas essas dicas e orientações como um exercício de autoexploração do seu corpo. Observa os desconfortos físicos que podem surgir ou os alívios. Busque pequenos movimentos com o corpo. Explora essas novas posições e observa como que você se sente nessa postura como um todo. A nossa postura ela também é parte da nossa identidade, né? Então, a gente está mexendo com coisas que são profundas. Não é incomum as pessoas relatarem que se sentem como se fossem outras pessoas, por exemplo. Então, vê qual é esse sentimento para você. E se essa exploração fez sentido para você, eu sugiro que você leve isso para o resto do seu dia, para o resto da sua semana e se aprofunda nessa busca. Ao longo da semana eu vou postar algumas imagens no nosso Instagram, Um Corpo Consciente, que podem ajudar um pouco. Então acompanha a gente lá e partilha também sua experiência. Então é isso, por hoje eu fico por aqui. Obrigada e até a próxima.